Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ou Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. E aí você pode ler mais. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Este é o salmo do pacto, da aliança nossa com Deus. E um salmo, eu nunca vi um salmo com tantas promessas, semelhante a este salmo. Inclusive, o diabo, ele certamente viu o poder deste salmo, que ele inclusive usou esse salmo, né? Parte, na tentação, ele usou um versículo deste salmo. Ele diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Interessante, não é? Há um lugar chamado esconderijo do Altíssimo. Cada um de nós tem que saber onde é este esconderijo. Quando nós caminhamos com Deus, conhecemos a sua palavra. Hoje de manhã falei sobre a confusão nesses últimos dias. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, como elas vão ficar perdidas? Cada uma das pessoas ouvindo uma coisa, mas porque não conhece a Bíblia. Quem conhece a palavra de Deus não ficará confundido. Terá fundamento, será a sua estrutura espiritual, será edificada sobre a rocha. Então ele fala sobre esconderijo do Altíssimo. Só eu sei onde é meu esconderijo do Altíssimo, só você. Eu creio que o esconderijo do Altíssimo deve ser a vontade específica de Deus para a nossa vida. Então, o esconderijo do Altíssimo para você é a vontade específica dele para a sua vida. A vontade geral de Deus, ela abraça todo mundo. Todos os habitantes da terra. As leis de Deus, seus princípios, seus estatutos. Desde um semáforo, não é? Avança, não avança, os sinais. As leis que Deus estabeleceu.
Elas são para todos os habitantes da terra. E existe também o plano, a vontade específica de Deus. Dizem que tão importante quanto conhecer a Deus é conhecer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas conhecem a Deus, mas não têm conhecimento do que Deus tem para a vida delas. E a vida de uma pessoa só tem sentido quando ela conhece esse plano, esse projeto, e ela habita no esconderijo do Altíssimo. Para o povo de Israel, o esconderijo do Altíssimo era o deserto. Saiu de sob a cobertura de Faraó, entrou sob a cobertura de Deus, e o povo caminhou por 40 anos no deserto, a proteção da nuvem, do sol, do calor, que dava proteção para o povo durante o dia, e a luz durante a noite. Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor é muito claro sobre isso, fazendo certamente essa referência que o povo de Israel poderia caminhar de dia e de noite. Então, a nossa jornada do Egito até Canaã é onde nós vamos conhecer a vontade de Deus. Nós vemos que muitos morreram no deserto, porque não entenderam a vontade de Deus, não entenderam o projeto, o plano, não se apegaram ao Senhor. A Bíblia fala daqueles que se apegaram ao Senhor no deserto, e como eles foram abençoados. Outros não. Foram sepultados no deserto. A Bíblia diz que apenas nos capítulos de Números, capítulo 12, 13 e 14, depois que os espias foram percorrer a terra, não é? Pisaram na terra, espiar a terra. Os espias foram espiar a terra, incrível, não é? Eles voltaram e deram uma notícia boa primeiro, diz agora tem a ruim. Infamaram a terra, o Senhor trouxeram sobre o povo desânimo, falaram aquilo que não deveriam falar, e o Senhor diz, olha, só dos que da idade de 20 anos para cima, só 2 que foram fiéis vão entrar na terra prometida, que foram, quem lembra o nome deles? Josué e Caleb. De 20 anos para cima, só 2 homens. Todos os que estavam ali, de 20 anos para cima. Centenas de milhares, milhares e milhares e milhares. Morreram e foram sepultados no deserto. Lá na entrada da terra prometida, o Josué, mais ou menos ali no capítulo 5, acredito, ele fez a circuncisão, porque já havia passado muito tempo, e havia nascido uma nova geração, e toda aquela geração ficou enterrada, sepultada no deserto. Este salmo, inclusive o Josué, inclusive o Moisés, o Arão, sumo sacerdote, e a Miriam, eles não entraram na terra prometida. Então esse salmo, ele é um resumo, algo tão profundo da saída do povo hebreu do Egito, da libertação do cativeiro e a entrada na terra prometida. Então, nesse trajeto aí, do Egito à terra prometida, nós temos que saber conhecer a vontade do nosso Deus. A vontade geral é sair do cativeiro do Egito, caminhar para a terra prometida, mas ele tem a chamada vontade específica, que eu e você precisamos ter. Eu estava, uma certa vez, ouvindo um testemunho de um homem chamado Richard Wurmbrand. Foi na Romênia, eu não me recordo, já tem um tempo. Eu o ouvi aqui em Salvador, parece-me que na Fonte Nova. Fonte Nova, né? Salvador, isso mesmo?
Ou é aqui em Feira? Então lá em Salvador. A Assembleia o trouxe. Ele foi perseguido numa nação, Romênia naquela época era comunista. E prenderam-no, um homem que falava 14 idiomas. Ele ficou 10 anos preso, né? Acho que 10 anos preso. 10 ou 14 anos preso. Numa prisão abaixo do solo. E ali ele foi torturado muitos anos. E aqueles comunistas fizeram tudo para roubar, tirar a fé dele. E ele disse, não, eu creio em Deus e eu não vou abrir mão da minha fé. A tortura era assim, tinha uma janela na frente da cela, um relógio. Eles davam comida para ele, ele comia, eles mudavam o relógio. Meia hora depois, eles botavam o relógio para 12 horas depois. Mas tinha passado só meia hora. Eles traziam comida de novo. Olha, trouxemos comida. Não, mas acabei de comer. Não, olha lá, já se passaram 12 horas. Mas às vezes eles paravam o relógio, deixavam o relógio 3 dias. Eles estão com fome. Ele abria a janela, não. Só se passaram 3 horas. Você acabou de comer. E fez com que a mente dele fosse confundida. E ele via o carcereiro que vinha bater nele, surrá-lo, para ver se ele negava Cristo, porque ele era um homem muito importante, um cristão, um pastor. Eu vi em Salvador, me aproximei dele, não quis falar, tinha tanta gente para falar, falei, deixa. Foi a única pessoa que eu vi na minha vida, o rosto como o rosto de um anjo, como diz na palavra do Senhor. Eu olhei e disse, olha, se anjo tem um rosto de homem, e tem, não é? Deve ser igual ao desse irmão. E ele, um certo dia, ele estava tão sofrendo, Carrasco parece que estava com a mão boa naquele dia, e o deixou lá, depois de espancá-lo, surrá-lo, ele já estava fraco, doente, e um dia o diabo falou para ele, você é um tolo, Deus não existe, você está aí sofrendo por ele, Deus não está nem aí para você. Ele disse, né, o golpe final, Deus não existe, para de acreditar nisto. Ele disse, eu creio que ele existe, mas mesmo se ele não existisse, eu continuaria aqui sofrendo por ele, e se possível morreria por ele, mesmo se ele não existisse. Quando ele acabou de falar aquilo, o diabo vazou e apareceu na parede da prisão a glória do Senhor. Ele diz, olha, depois ele visitou praticamente todos os países da terra, convidado para pregar. E ele diz que nunca viu em lugar nenhum algo tão lindo, tão glorioso, como aquela glória que ele viu dentro da sua prisão. Depois o governo americano o compra, era um homem muito valoroso, e ele deu testemunho da sua experiência com Deus. Então, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, descansará. Talvez uma pessoa comum não aguentaria meia hora ali naquele lugar. Mas o Senhor como que dizendo para ele, olha, eu vou fazer com que este lugar seja para você a minha vontade, porque aqui você vai conhecer a minha glória. Aqui vai ser
o esconderijo do Altíssimo, aqui vai ser a sombra do Todo-Poderoso. Aqui a glória do Senhor manifestará na sua vida. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Não é o lugar, é a presença. Pessoas que têm tudo, mas não têm alegria de Cristo, não têm comunhão com Deus, não conhecem a Deus, e às vezes não está nem aí para Deus, nem para a sua palavra, nem para os seus ensinamentos. Nós no Brasil temos tantos privilégios, tantas oportunidades de servir a Deus, mas infelizmente nós estamos deixando essa oportunidade passar. Eu oro sempre a Deus: Senhor, dê-nos mais uma oportunidade. Então, do Egito a Canaã celestial, que era para o povo de Israel, o deserto, nós saímos deste mundo, das mãos de Satanás, do Egito, não é? O pessoal do Egito, o povo hebreu saiu do Egito, passou pelo deserto e entrou na Canaã terrena. E o povo tinha a nuvem e a coluna de fogo. Nós já saímos do mundo, estamos caminhando pelo nosso deserto. Vamos aprender de Deus. E o Senhor vai nos levar a entrar não numa Canaã terrena, mas na Canaã celestial, aonde está o Senhor Jesus. Amém? Quantos vão chegar lá? Diga amém, aleluia. Agora, nesse deserto tem o Senhor vai operando em nós o seu plano, o seu projeto. A Bíblia diz em Coríntios, né, um texto muito especial. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Ele fala como com o rosto descoberto, olhando para o Senhor. E ele usa a expressão como uma imagem, contemplamos, né, a glória do Senhor. E a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. E diz, pelo Espírito Santo do Senhor. Como é isso? É uma transformação que Deus faz em nós, que Ele está explicando nesse versículo, segunda epístola aos Coríntios 3, 18. À medida que vamos caminhando para a Canaã celestial, que fixamos os olhos para Jesus, Ele é a matriz, Ele é o modelo, Ele é o nosso capitão. A Bíblia diz em Hebreus, uma das epístolas, possivelmente a mais profunda da Bíblia, nos versículos 2, 5, 2, 9, 10, eu digo, nos capítulos 2, 5, 2, 9, 10, 2, 14 a 18 e 2, 16. Ele fala muito claro que o Senhor, Ele criou Adão como modelo terreno, mas Ele disse, olha, eu vou fazer uma nova criação. E Ele olhou para os anjos, olhou para o homem, e disse, com quem eu começo? Ele disse, eu vou começar com um homem chamado Abraão. Ele poderia criar uma dinastia ou o império dos anjos. Mas ele diz, não, eu vou começar por um homem chamado Abraão, que será pai dos que creem. A Bíblia diz que Abraão é pai dos que creem, dos que acreditam. E a Bíblia fala exatamente sobre isso, que o Senhor Jesus, Ele foi modelado por Deus para ser o capitão. A Bíblia diz que o nosso capitão, Ele vai à nossa frente, em Hebreus capítulo 2. E o Espírito de Deus vai nos moldando segundo Jesus, o Cristo glorificado, o poderoso. À medida que lemos a palavra, que nos santificamos, o Espírito de Deus vai esculpindo em nós a imagem do Senhor, a glória do Senhor. Então lá no céu todos vão ser parecidos com Jesus, não é? Ninguém fala, pastor, eu vou ser bonito lá no céu. Eu não sei, deve, não é? Com certeza. Mas vai ser mais bonito ainda, porque nós seremos parecidos com o Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus está esculpindo em nós a glória do Senhor.
Ele olha para nós, olha para Cristo e vai trabalhando. Olha para nós, olha para Cristo e vai trabalhando. Vai operando em nós a imagem do Senhor, para que a glória de Deus habite nas nossas vidas. Deus tem feito isso na vida de homens e mulheres. Centenas, milhares. Estava vendo o testemunho de alguns atores de Hollywood. Todo mundo gostaria de estar naquele lugar. O ápice da fama. Não existe lugar mais além daquilo que da fama, do poder. Todo mundo gostaria de chegar naquele lugar, conquistar o seu espaço, aparecer na mídia, aparecer na televisão, fazer filmes. Mas o incrível que as pessoas não sabem é que lá há pessoas que amam a Jesus. Estava vendo de alguns atores, atoras, né? Atores, atrizes, né? Isso mesmo, que receberam, que foram excluídos. Eles foram colocados de lado. Eles recebem menos. Papéis importantes que deveriam ser deles são tirados. Eles dizem: olha, eu não vou fazer essa cena. Eu não vou fazer isto. Eu sou um cristão. Eu sirvo a Deus. O meu Senhor se chama Jesus. Mas você vai perder milhões, não importa. O que eu não quero é comprometer a minha fé. Eu quero ser como Jesus. O Espírito de Deus está trabalhando na minha vida para que eu seja diferente neste lugar, neste mundo. Para que eu seja uma testemunha do poder de Deus aqui neste lugar. São dezenas. Vou passar o testemunho deles no rádio. Eu fiquei tão impressionado. Mulheres bonitas, homens bonitos. E eles rejeitam. Dizem: olha, 5 milhões, 10 milhões para você fazer esse papel, esta cena. Quem sabe falar um palavrão, fazer uma cena erótica, alguma coisa, um gesto imoral, ou alguma coisa, não é que eles disseram. Eles dizem: não, eu sou um cristão, eu amo a Deus, eu sirvo a Jesus. Deus vai operar o seu poder na minha vida. Jesus é o meu Senhor e o Espírito de Deus vai trabalhar na minha vida. O meu padrão não é este mundo. Eu não vou ser igual a este mundo. Eu não sigo o Deus deste mundo. O meu Deus é o Senhor Jesus. Ele é o padrão, Ele é o modelo. Ele vai à frente. É a Ele quem eu sirvo, sigo. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Amém. Porque há muitas pessoas que dizem assim: ah, pastor, se, há uma expressão em inglês, não é? If, se, é condicional. Deus tem condicionais para nós. Se o meu povo, que se chama, é condicional. Se. Aí ele diz: olha, é condicional. Mas nós temos os nossos sis também. If. Olha, se eu fosse rico, se eu tivesse muita saúde, se eu fosse um grande empresário, se tivesse muito dinheiro, se eu fosse famoso, talvez eu seria um cristão fiel. Se eu tivesse um grande talento, se eu tivesse uma grande capacitação, se eu tivesse o carro mais caro do mundo, e nós vamos colocando if, se. A Bíblia diz: quem não é fiel no pouco, quem não é fiel no pouco, não é no muito. Não fosse um grande jogador, um grande cantor, um grande escritor, eu fosse alguém muito reconhecido, famoso, ou uma pessoa muito bonita, eu serviria a Deus com fidelidade. Não serviria, não. Eu vou te dar alguns exemplos. O Adão e a Eva, toda a comida do mundo era deles. Eles viveram no chamado paraíso. No
paradise. O homem mais bonito e a mulher mais bonita. Se juntasse os homens mais bonitos da terra, as mulheres mais bonitas da terra, e mostrasse Adão e Eva na capa de uma revista, todos eles, esses homens e essas mulheres, iam chorar. Eu pensava que era bonito. Eles eram perfeitos, criados pelas mãos do Senhor. E deixaram dentro do Éden Satanás os enganar. Eles foram expulsos do Éden. O diabo conseguiu vencê-los. O povo de Israel, nós vimos aqui, Salmo 91, o povo de Israel tinha o maná, tinha a água, mas havia tanta murmuração. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito, lá em Êxodo capítulo 14. O povo viu as 10 pragas, Deus destruindo o Egito. Os sábios, né, os conselheiros de Faraó disseram: deixe este povo ir, porque o Egito está destruído. E Faraó finalmente liberou o povo. O povo viu o mar vermelho se abrir. Pessoas que diziam: se o Senhor fizesse um milagre na minha vida, se o Senhor fizesse um prodígio, se o Senhor fizesse uma maravilha, uma grande cura, alguma coisa muito grande, eu creria, eu seria fiel, sabe, não seria não. O povo viu os milagres no Egito, o povo viu o mar vermelho se abrir pelo sopro de Deus. O povo viu a multidão passar. O povo viu os egípcios sendo afogados, Deus dando livramento. O povo passou lá do outro lado, antes de entrar, não é? De passar pelo deserto, pela água, atravessar o Mar Vermelho, antes do Mar Vermelho e Ansuf, Mar dos Juncos, se abrirem. Eles disseram para Moisés: não tinha sepulcros o suficiente no Egito para sermos enterrados lá, para morrermos aqui. Por quê? Deveríamos ter morrido no Egito. Tinha acabado de sair, viram a glória de Deus, viram a nuvem, viram tudo, a coluna de fogo. Passa o Mar Vermelho, Mar dos Juncos e Ansuf. Do outro lado, quando o mar volta ao normal, o povo passa, o povo contempla toda aquela glória. Quando dá alguns passos, está faltando água, não tem água. Moisés, você é culpado. Por que você nos tirou do Egito? Lá não era tão ruim assim não. Aqui é ruim, não tem água. O povo viu todos os milagres, o povo acabou de ver o mar se abrir, fechar, viu o inimigo que estava para matá-lo ser destruído por completo. E agora começa a murmurar: não tem água. Moisés, cadê a água? Nós queremos água. Então, o Adão e a Eva, o povo de Israel, provam que, se alguém dissesse: eu vou ser fiel nas vacas magras, nas vacas gordas. Agora não, porque as vacas são magras. Não. Quando melhorar a situação, eu vou ser fiel. Eu vou orar, vou buscar a Deus, vou ler a palavra, vou fazer jejum, me comprometer com santificação. Não vai. O povo de Israel viu tudo isso. A Bíblia fala sobre isso lá em Coríntios capítulo 10, de 1 a 13, fazendo um paralelo, né? Como se fosse o Salmo 91, descrevendo que o povo foi batizado no Mar Vermelho e em Moisés e no Mar Vermelho. Quando o povo passou, Deus diz: olha, estou batizando todo mundo. Mesmo assim, o povo diz: não tem água. Nós queremos água. Porque algumas pessoas dizem: se eu contemplasse milagres, se eu contemplasse grandes sinais de Deus, Deus fizesse um grande milagre, algo grande na minha vida, eu seria fiel. Não seria.
Quem não é fiel nas vacas magras, me ajudem aí. Quem não é fiel nas vacas magras, não será fiel, não será. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. A Bíblia diz: se no pouco, alguém me ajuda? Pastor, nós não sabemos esse versículo não, e nós não quer saber, tá? Se no pouco, irmãos, vocês estão brincando, né? Nem por brincadeira, até de brincadeira de mau gosto que vocês estão fazendo, viu? Uma brincadeira de mau gosto. Se no pouco foste fiel. Pastor, tem esse versículo na Bíblia? Sim. Se no pouco foste fiel. Alguém está te pregando outra coisa lá fora, né? Se no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Alguém diz: se eu fosse rico, famoso, inteligente, se meu QI fosse igual daquele irmão lá sul-coreano, né? Nosso irmão em Cristo. Ainda novinho, adolescente, NASA, opa, vem para cá. Precisamos de você, um homem desse nas mãos aí do inimigo, né? Fazer dele um cientista. Então esse homem com QI de 260. Estava falando para os irmãos de um cara dizendo: Deus não existe, Bíblia não existe, esse é conversa, é um livro cheio de contradição. Eu falei: talvez o seu QI em relação ao meu é bem maior, com certeza. Mas deixe botar você para competir com alguém, porque se você diz que não crê, vamos ver alguém acima de você. Vamos supor que o seu QI seja de 120, eu creio que não vai passar disso. Mas o nosso irmão tem QI de 260. E ele diz: Deus é real e a palavra de Deus é verdadeira. Aplauda o Senhor. Amém. Em quem que eu vou acreditar? Numa mente do tamanho de um amendoim ou de uma pessoa de QI de 260? Chega para a pessoa do seu lado: em quem você acredita, meu irmão? Estou falando a mente dele de um amendoim, não em relação à minha, mas a do irmão em Cristo. Então, sempre estamos dizendo se, if. Nós estamos sempre estabelecendo, não é, condições para sermos fiéis a Deus. Se eu fosse rico, famoso, inteligente, se eu tivesse muito dinheiro, fosse admirado por pessoas, eu seria fiel a Deus? Não seria. De forma nenhuma. Salomão foi o rei mais famoso da Bíblia. Um homem admirado, uma pessoa que, quando você lê sobre ele na Bíblia, o Senhor aparece para ele ainda jovem, não é? Ele fala: eu sou uma criança. Eu falei: olha, criança não sei, porque você tem 21 anos de idade. As pessoas dizem: olha, o Salomão, quando começou a reinar, era um neném de 21 anos, se você faz o cálculo lá. Tá? Ele buscou a Deus com tanta sede, o Senhor aparece para ele em sonho e disse: pede-me o que quiseres, eu vou te dar. Ele foi pedindo, ele pediu correto. Deus disse: tudo que você me pediu, vou te dar, e vou te dar mais ainda. Sabedoria, vou te dar a sabedoria que você pediu, vou te dar ouro, prata, riqueza, fama. Seu nome será maior, praticamente, não sei, não é aqui, maior do que todos os reis da terra. Salomão era bonito, era inteligente, era sábio, famoso, rico. Todas as pessoas queriam ver Salomão. Todos os reis daquela época queriam conversar com Salomão. Ele teve concubina, teve esposas, contando, dá o número de 1000. Eu entendo, porque os reis daquela época, os pais queriam fazer aliança com ele. Tá, então vamos fechar a sua aliança. Essa aliança você vai casar com minha filha. Minha filha, tá, vai ficar lá. Como é que ele vai casar com...
1000 esposas, né? Mas ele não precisava fazer isso. Ele poderia fazer aliança sem esses pactos. Essas mulheres foram influenciando, ele foi sendo influenciado. Elas traziam os seus deuses. Ele, para não desagradar, para não ofender, passou a adorar os deuses. Encheu Jerusalém de deuses. E ele, que foi usado por Deus para construir o templo, estava trazendo ídolos, oferecendo cultos, fazendo oferendas aos deuses pagãos. Aqueles a quem o Senhor disse: não sirvam a esses deuses. Como é que um homem que teve tanto dinheiro, a Bíblia diz que no tempo do seu reinado, havia tanto ouro em Jerusalém que prata era como as pedras das ruas. E tanto ouro que tinha em Jerusalém. Salomão pegou a Jerusalém e colocou lá em cima, né? Mas no final ele abandonou a Deus, se tornou um idólatra. Ele certamente abandonou, não sei se arrependeu antes de morrer, mas o perfil dele é que ele virou as costas para Deus. Mas alguém diz: não, se eu fosse famoso como Salomão, tivesse o dinheiro de Salomão, se eu fosse inteligente, sábio como Salomão, eu seria fiel. Mas seria mesmo? Não seria. Quem é fiel a Deus é fiel independente das circunstâncias. Os irmãos na Nigéria estão lá morrendo pela sua fé, sendo assassinados. Fizeram lá um culto. Os muçulmanos chegaram, né, que são os muçulmanos, mataram. Milhares estão sendo assassinados, morrem cantando, glorificando a Deus. E diz para os inimigos: eu não negarei o meu Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele está vivo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém, glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: e aí, meu irmão? Quando é que você vai ser fiel? Porque tem muita gente esperando para ser fiel a Deus, consagrar-se a Deus, para orar a Deus, para jejuar a Deus, esperando uma situação. Não vai acontecer. Pessoas estão falando isso há 10 anos, já se passaram 20 anos, não vai acontecer. Eu e você temos, olha, hoje eu vou começar a Deus 2025 para 2026, o quê? Praticamente, não é? A fazer 3 meses estávamos aqui ajoelhados na casa de Deus, prometendo que 2026 nós iríamos buscar a Deus, nós iríamos ler a palavra, consagrar o Senhor, iríamos buscar a face do Senhor, jejuaríamos, faríamos um plano de leitura da Bíblia. Hoje já estamos no final, no começo de abril. Certamente uma boa parte aqui nem leu um livro sequer da Bíblia. Pastor, estou esperando as coisas melhorarem. Eu estou esperando essas vacas magras desaparecerem. Bom, enquanto as vacas magras não vão, eu e você vamos buscando a Deus, clamando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. E no tempo certo, Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar, Ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Comece a buscar a Deus, comece a clamar ao Senhor. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O mundo está ficando terrível, né? Confuso. As pessoas não sabem que caminho tomar. Cada um ensina uma coisa, cada um bota a cabeça. Hoje de manhã, eu estou encerrando, queridos, nós falamos sobre o Jó. Depois eu vou falar sobre isso, né? Falei sobre a riqueza de Jó, que ele era o maior, o homem mais rico, mais poderoso. E não obstante, ele era fiel, temente a Deus, se desviava do mal. E lá por trás das cortinas, no mundo espiritual, o diabo diz: olha,
esse homem te obedece porque o Senhor dá para ele riqueza, ele é famoso, ele tem família, ele tudo. O Senhor diz, tá bom, você quer prová-lo? E Satanás aí com tudo, né? Fazendo o que ele sabe de melhor, destruir. Eu começo a descrever, vou mostrando, né? Inclusive eu mostro que o pessoal fala que a mulher de Jó fala, amaldiçoa Deus e morre, mas no texto hebraico não seria muito bem assim. Talvez ela diga, olha, peça a Deus para te levar, o seu sofrimento é muito grande. Você não vai ter estrutura para isso, mas o texto no hebraico não está querendo dizer, não é bem assim, amaldiçoa Deus e morre. Isso é, sua vida é muito difícil. Você está passando por uma situação, o sofrimento seu é extremo, ore a Deus para que Ele te leve. Talvez o texto seria isto. Mas o problema aí não é o Jó. São seus 4 amigos, aparece o nome deles no final, que vieram e ficaram à frente de Jó. Todo mundo foi embora, deixou o Jó, ele agora estava na pindaíba, quebrado, perdeu tudo. Lá no final eles fazem um pix para o Jó, eles, olha, com isso aqui, como eu tenho as mãos abençoadas, eu vou fazer isso aqui multiplicar. E logo ele se multiplicou e teve o dobro daquilo que sempre tinha. Mas o problema do Jó foram seus amigos. E eu falei de manhã. Às vezes, no momento difícil de uma pessoa, nós falamos o que pensamos, nós não temos base, não temos conhecimento, não temos revelação e começamos a falar coisas. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó, os 4. Eles começaram a dizer, isso na sua vida é maldição. Olha, é porque você é infiel a Deus. Ou porque você deveria ser mais justo. E não era absolutamente nada daquilo. E em relação a Deus, eles não falaram para Jó aquilo que Deus era de verdade. A teologia deles era não era uma teologia boa. Eles não tinham uma imagem clara, uma revelação clara de Deus, e eles foram passando para o Jó aquilo que Deus não era. As pregações de hoje aí, falando tanta coisa que Deus não mandou, tanta coisa que Deus não falou, para atrair gente, para ganhar atenção, mas depois Deus vai desmascarar todo mundo. O tempo prova a verdade. Então, o problema hoje são os amigos de Jó. E isso foi tão sério que quando Jó saiu da sua situação, que Deus o restaura, Jó era um homem tão justo, tão temente, que o Senhor disse, ore pelos seus amigos, e interceda por eles, senão eu vou pesar a mão sobre eles. Isso aí, eu vou matá-los. Nós estamos vendo pessoas sofrendo, passando por dificuldades tão grandes, e às vezes nós não temos uma palavra de Deus. Aí nós criamos uma coisa, passamos para a pessoa está fragilizada, acredita, em vez de levantar a pessoa se abate. Esse tem sido o perfil da igreja do Brasil nesses dias. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado com os amigos de Jó, meu irmão. E o Senhor pesou, disse assim, ore por eles, porque o Jó correu e o Senhor certamente ofereceu lá um sacrifício, intercedeu, o Senhor perdoa, porque Deus ia matá-los. Porque eles estavam o quê? Sendo usados para o quê? Falar aquilo que Deus nunca mandou. Culpando a Jó, falando que ele estava debaixo de maldição, que ele era justo, que ele nunca cuidou do pobre, do órfão, da viúva. A Bíblia diz que Satanás ele ficou com inveja de Jó. Satanás não tem inveja de ímpio, de mentiroso, de pecador, não. O Jó, ele era um homem temente a Deus. E ele foi lá fazer prova, dizendo, olha, aperta o Jó que ele te nega. Mas não aconteceu isso. Jó ficou firme no Senhor. E ele passou no teste.
E o Senhor restitui, dá para ele os filhos, as filhas que foram Miss naquela região, as mulheres mais bonitas, não é? E o Senhor o abençoa, dá para ele o dobro daquilo que ele tinha, porque ele foi fiel. E Satanás ficou envergonhado, porque descobriu que Jó não servia a Deus por outra coisa. O Jó habitava no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Às vezes passamos provas, dificuldades, mas estamos aliançados com Deus, estamos firmes com Deus, estamos no nosso esconderijo, estamos debaixo da sombra. O Senhor vai nos abençoar, nos levantar, Ele vai mostrar, vai dar um futuro. Ele vai honrar aqueles que permanecem fiéis nesse caminho do Egito até a terra prometida, ou do mundo aqui, nós, né, que saímos das garras de Satanás, o diabo, estamos caminhando o nosso deserto, e vamos chegar, é o que nós entendemos, na Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Se você crê, recebe, aplaude o Senhor, dê um brado de vitória, amém, glória a Deus. Há tanta doutrina. Essa semana eu vi uma senhora falando, né? Ela estava falando sobre bebidas alcoólicas e dizendo, olha, pode beber, pode não beber. É tanta loucura, não é? Não, Senhor, Ele multiplicou o precioso líquido e tal. Ela disse o seguinte, tá bom, vamos fazer o seguinte. Ela era contrária a essas coisas. Você está falando que Jesus bebeu? Sim, Jesus bebeu, Ele bebeu, está lá. Então vamos ver, Jesus, Ele levanta o morto, Ele curou o paralítico, Ele abriu os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, Ele curou os leprosos, Ele fez sinais, prodígios, maravilhas. Faça a mesma coisa, levanta os mortos, limpe os leprosos, manda o paralítico andar, manda o cego abrir os olhos, enxergar, os surdos ouvir. Cure doenças, enfermidades, cure os doentes, opere sinais, prodígios e maravilhas, e depois tome um copo de vinho para comemorar. O cara ficou, hã? Porque Jesus, Ele fez sinais, prodígios e maravilhas. Era costume da época. Era totalmente diferente da nossa realidade, não tem nada a ver com a nossa realidade. Acontece as pessoas se embriagando, dirigindo e se encrencando, né? Ele diz, faça sinais, prodígios, maravilha, levante vários mortos. Aí diz, irmãos, eu vou comemorar como Jesus. Jesus não fez comemorar. Ele foi para uma festa, onde tivemos o casamento de um casal aqui da nossa igreja, Antônio e Jailda, né? Casamento muito lindo. Estavam muito felizes. Então o mundo está uma loucura, as pessoas estão sabendo, não sabem mais o que é certo, o que é errado, porque não estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, não estão mais debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Ore ao Senhor, busque a Deus, clame ao Senhor, peça misericórdia, porque nós vamos viver, irmãos, nesses dias um tempo de muita confusão. E aqueles que não conhecerem a palavra, serão enganados. E a Bíblia diz, visto que não amaram a verdade, Deus lhes envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Então as pessoas vão ouvir a verdade e ouvir de novo a verdade, mas elas vão rejeitar a verdade. O Senhor diz, agora, espírito do erro pode operar. E as pessoas vão acreditar no erro porque rejeitaram a verdade. Por isso que é importante eu e você permanecermos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Ali é o nosso lugar de vitória, seja um lugar bom, seja uma situação agradável, desagradável, seja água, seja fogo, ali eu e você vamos vencer e vamos dar glória a Deus, porque não é o lugar, não é a situação, é se Jesus está ou não está presente. Se coloque de pé nesta hora, vamos orar ao Senhor. Os diáconos podem se aproximar, os pastores também.